Bom, gente, como vocês sabem, quando saiu teve o lançamento do filme do Backrooms, eu já fui correndo ver, não tinha como. Sabe que eu sou muito fã do Backrooms e principalmente dos jogos do Backrooms, gosto bastante. Vocês sabem que eu sempre jogo tudo novo, mas gosto principalmente da história do Backrooms do Ken Parsons, o criador aí do filme que acabou de sair da 24. Eu falei sobre o filme que eu achei, como eu disse que era um filme 9 de 10 e falei que na minha opinião é um dos melhores filmes do ano, eu acredito que é. E saí muito feliz, cara. E hoje a gente vai falar sobre o filme com spoilers, que eu já tava esperando uma semana depois que saiu pra falar, pra galera, né, dar tempo do pessoal, principalmente aqui da live. E que a galera for ver no YouTube, vai ver que tá com spoilers, a galera nem vai clicar pra não tomar spoilers, né? Então, eu fui bem tranquilo quanto a isso. Assisti, adorei, e vou falar pra vocês que antes de a gente entrar na discussão de todo como que é a comunidade, ficou bravo com esse filme, etc., a gente vai falar sobre o filme, né? O filme, obviamente, focado na história do Ken Parsons, da história do Ken Parsons, do criador do Found Footage, tá? Que a gente já muito bem conhece aqui na live, do vídeo aqui do Backrooms Found Footage. Antes ele fazia esses bagulho do Portal e do Attack on Titan, né? Tinha esses videozinhos meio, né, amador que ele fazia, muito legal. E ele fez essa história do Backrooms, obviamente, já foi falado milhares e milhares de vezes do post do 4chan, do cara, né, da imagenzinha lá, do escritório amarelo, carpete e etc. E aí ele foi lá e fez esse, né, o Backrooms Found Footage. Pra quem não assistiu, assiste, é muito bom. E não só assistiu o primeiro, mas é legal ver tudo, gente, sério mesmo. Juro por Deus, mano. Tem uns que são mais informativos sobre a história, sobre a ciência, tudo, do Backrooms, mas vale a pena, cara, vale a pena. E quando terminar de ver o Backrooms, vai ver o Oldest View, cara. Aqui, ó, vê esse estudo aqui, mano. Pode ver, mano. Vale a pena. Até esse daqui também. Vale a pena, vale a pena. Mas, bom, assisti o filme e adorei. Como eu falei pra vocês, é 9 de 10. A gente vai começar o filme, gente. Ele tem dois personagens que são muito... são os principais, né? Que é o Clark, que é o que aparece aqui no trailer, e a psicóloga, né? A psicóloga dele, que eu não vou lembrar o nome aqui agora, que são dois atores absurdos, o Ethel e a mulher, que eu sempre esqueço o nome dela. Eu vou até dar uma olhada aqui, pra gente estar já mais informativo. Que é o Chiwetel e Renate, que também foi indicado ao Oscar também. Não sei se ganhou o Oscar, não, acho que não. Eu acho que não, eu acho que não ganhou não. E aí tem outros atores, a gente tem até o Mark Duplass, que aparece no filme. E o Robert, né, esse cara aqui que a gente já tava, né, falando que tinha vazado, que é... o nome? Que é a Entidade. Sim, esse filme tem entidades. E muita gente já deve estar manjado já, porque a internet tá flodando um monte de coisa. Mas eu não tô mostrando aqui porque não vou mostrar agora, a gente vai falar sobre isso, né? O filme atualmente tá com 7,1, não acho que é um 7,1, eu colocaria como média 8. Mas é porque tem muita gente atacando esse filme, principalmente aqui no IMDb. No Rotten Tomatoes tá 90, então é absurdo. Que é realmente a crítica, né? Mas o público, eu vou até abrir aqui o site deles e dar uma olhada. Bom, 90, quase 90, agora caiu pra 88, tá sempre nisso daí, que é muito bom, e o público dá 74. O IMDb, ele é mais o público, né? O IMDb é mais o público, a gente tá com 7,1 aqui, a gente pode ver que tem aqui tem um mass ataque aqui, bem aqui também, da galera falando que tinha que ser... Muita gente aqui, realmente, até no IMDb falando que tinha que ser que nem os games, e o filme não era que nem os games, a galera não chegou, mesmo que esse Found Footage do Backrooms, do Kane, tenha 80 milhões de views, não chegou a muita gente, ao total de pessoas que conhecem o Backrooms e os Instagrams e TikTok, mas que esse é a lore principal, né? Obviamente que tipo, é o canônico inicial do bagulho, né? O Backrooms é aberto, qualquer pessoa pode fazer filme de história, da Wiki e tudo mais. A galera tava esperando bastante esse filme ser da Wiki, e obviamente não seria da Wiki. No principal, obviamente, só o level, né, o amarelo, e que já apareceu bastante aqui nos filmes também. Um pouco do Pool Room. Sim, o Pool Room está nesse filme, vocês viram nos trailers. Ele é bem rápido, ele aparece pouquinho. E aparece até um local ali de piscina, etc. Não é muito focado quanto é as salas amarelas. Porque, na verdade, não é o universo do Kane, né? O universo do cinematográfico do Backrooms do Kane não é levels. E sim o The Complex. Que tem um jogo muito bom que se chama The Complex também, que vocês poderiam jogar, que a gente já vai falar até desse jogo, do porquê o Kane acha que é o melhor jogo que tem de Backrooms, né, principalmente relacionado ao universo dele, porque tá perfeito. Hoje, agora eu entendi porque tá perfeito.
Se tiver de boa, quer ver jogar um jogo com experiência boa de Backrooms, eu acho que o The Complex e o The Complex Expedition são bons jogos pra você jogar, pra entrar nesse universo. O Backrooms Found Fury, a gente vê a bactéria, que é uma bactéria que tem dentro do Backrooms que meio que é um bicho que tá no Backrooms e é esse stickzinho estranho. A galera tava esperando que ia ser esse stickzinho, mas não, ele tirou muito desse ser a entidade, ser a bactéria que ficou aí dentro do Backrooms e etc. O que acontece o Backrooms ele sempre se expande, ele é um local de milhões e milhões de quilômetros, né? Acho que é maior do que o planeta Terra, eu acredito. E ele sempre se expande, ele sempre gera novas coisas. E nesse filme explica uma coisa que a galera falava que muita gente tava falando que o filme não explicava, mas explicou. Que o Backrooms, ele tenta, né, como já tinha falado aqui, mas já agora me explicou de uma forma melhor, ele tenta copiar da forma que ele vê o mundo normal. E aí a gente vê no trailer, principalmente no teaser aqui, deixa eu abrir aqui pelo próprio canal dele, esse teaserzinho aqui, que você vê uma sala no mundo real aqui, e aí depois você vai descendo, e aí o Backrooms já começa a copiar, e fica o bagulho grandão, e ele vai distorcendo da forma que ele acha. E aí chega ao tom absurdo que a sala não tem mais, né, não mais se encaixa na realidade que era no mundo normal. Isso se explica já no trailer aqui, de uma melhor forma, mas no filme a gente acha que o Backrooms em si, ele só vai ficar duplicando e variando as coisas, né, os móveis, as construções, a arquitetura. Mas não é só isso. O que a gente estava esperando é que existia meio que uma bactéria, né, e tudo mais, junto que nem a bactéria, e meio que ia acontecer no filme explicar mais sobre até a autópsia aqui da bactéria, tudo também tem, e da bactéria em si, de como essas entidades foram criadas, e o brilho verde, tudo, e toda essa variação que está, né, dentro do filme, existe, né. Eles próprios, a Isank ainda continua, né, ela aparece, o Isank como principal aparece, tem um clipe no início que é um found footage, né, do found footage de uma pessoa que está no Backrooms e encontra uma entidade e não tá entendendo, que está num local muito parecido com, como se diz, muito parecido com a loja do Clark, né, e esse cara é esse mano aqui, esse ator, que é um ator até famoso, que ele tá lá no Backrooms. O início do Backrooms é um found footage que a galera tanto deseja aí. E ele é um dos trabalhadores da Isank. E ele é pego por uma entidade que aparece meio que... escuro, né? Totalmente escuro, como fosse uma sombra. A gente acha no início do filme que pela sombra que aparece é a bactéria. Mas não é. Nesse filme, ele já... No início já mostra que... Pra quem já viu os trailers, que o Backrooms está copiando a loja do Clark, né? E como a gente vê, tem a abertura da loja, etc. E aí ele já dá um vestígio do que pode ser a entidade, mas a gente fica acreditando que vai ser uma bactéria diferente das outras bactérias e até de outros seres humanos que são todos zoados e deformados e, né, etc. O que explica nesse filme, que isso é um spoiler gigante, é que as entidades que existem no Backrooms são cópias dos seres humanos, como se fosse o Backrooms inteiro, a dimensão inteira é uma entidade que tenta copiar da forma que ela acha, e ela vai distorcendo a cada momento. E sim, as entidades que tem nesse filme são seres humanos distorcidos e conta a história do principal, que a Isank antes era uma empresa de ressonância, né? E essa empresa, ela teve grandes problemas que eles tentam entender até hoje. E eles meio que foram causadores da criação do Backrooms e da distorção dessa dimensão. E da distorção dos seres humanos que são copiados dentro do Backrooms de uma forma bizarra, tá? Tem uma cena muito, muito sombria que eu não tava esperando. Que aparece bastante entidades. E foi aí que eu fiquei preocupado com o filme, falando, puta, apareceu um monte de entidade do nada, que susto é esse? Será que vai virar essa bagunça? Será que agora ele vai meter essa wiki? E não foi isso. E aí ele, coloca na mesa o que é a explicação das entidades junto, que eu acho que também se encaixa bastante com bactéria e tudo mais. A única coisa que me
quebra muito é que essa bactéria, esse bicho aqui, ele fica muito afora do que é o Backrooms que o Kenny Parsons colocou hoje no cinema, que tá hoje na história. Ele fica muito afora, porque é um bicho tão sticky, estranho, que não se encaixa com o que é as entidades hoje. É isso que... É uma coisa que eu queria falar pra vocês, é uma coisa que só me broxou, é que parece que ele agora, realmente, a bactéria do Kenny Parsons, do Found Footage inicial, foi jogado pra merda. É meio que não se encaixa mais do que é o Backrooms hoje, entendeu? Mas bom, tá aí a explicação principal, que não é um spoiler, mas não é um spoiler absurdo. O Backrooms, ele copia o mundo e vai copiando e vai distorcendo. Ele vai... Como que é? O Backrooms é uma dimensão, uma entidade viva, eu acredito, pela visão, que ela vai copiando como se fosse uma ressonância e vai copiando errado do jeito que ela acha que é e tudo cagado, vai piorando, piorando, piorando e vai, né, a cada descida, como a gente vê no trailer aqui, até a gente não entender mais nada, não parecer mais nada com o mundo real. E é isso, entendeu? Você vê aqui essa sala aqui, que era uma sala com o sofazinho, né? Na verdade é um sofá. E depois vai piorando o sofazão. É do sofá dentro da terra, depois o sofá todo fudido, aí não tem mais nada, aí vai criando locais que eram pra subir novas paredes, aí não tem mais parede, aí uns buracão, pá, e vira isso daqui. Nada com nada. Mas o que me fez deixar 9, além de, tipo, 9 de 10, além de, tipo, a bactéria agora não se encaixa tanto. Agora um ser humano todo distorcido, todo fudido, infectado, se encaixa. Agora, um bicho stick não tá encaixando. Não tá indo muito, porque pode até ir num caminho de ser tanto distorcido que virou uma bizarrice esticar um esqueleto tão distorcido com a bactéria e com a distorção do Backrooms e ficou assim. Mas ainda fica estranho. Fica estranho porque nesse filme ele traz umas entidades mais humanoides, só que com falhos, né? E aí, como que o Backrooms em si, ele distorce, é quando ele tem uma abertura em locais e ele tá nesse local e ele tem aberturas como que é na loja do Clark, né? Como a gente vê. Eu vou até abrir o trailer aqui, rapidinho. Não, o trailer já tá aqui, é melhor. Deixa eu deixar assim aberto. A gente vê aqui, essa daqui é a loja do Clark, né? A loja do Clark tem uma abertura que a gente vê no trailer. E isso faz com que o Backrooms comece a copiar as coisas. Começa a ter muitos móveis do Backrooms por causa do bagulho. E ele não só copia, né, as coisas da loja dele, como os móveis, etc. Ele copia o Clark. Então, o que a gente esperava de ser uma entidade de bactéria, a entidade é o Clark. Ela é introduzida muito escondida em muitos momentos do filme, que são muito legal, até o momento principal, né? A gente começa a entender que essa entidade, ela surpreende, a gente não sabe o que é, mas ela introduz um jeito muito bom, e eu acho que encaixou muito bem, só que tem umas falhas que às vezes tem muita construção até demais, que dá uma cansada, entendeu? E aí, meio que o que me faz ficar meio broxante é que tem coisas que realmente ele jogou pra fora do universo dele próprio. Ele falou, mano, não vai se encaixar utilizar essa minha parte dessa minha lore que tem no YouTube. E vai se encaixar melhor se eu colocar isso. E aí ele meio que joga pra fora. Dá pra ver. Ele meio que nesse filme ele já não se encaixa mais pro universo, entendeu? Não sei se é jogado ou depois vai se explicar depois. Mas o Backrooms, o filme é pra ficar com muitas perguntas na cabeça sem entender. Também não consegue se entender o que é a bactéria. Se é tanta distorção do Backrooms, que tá aqui a bactéria, ou se não se encaixa mais. Ou autópsia de alguns seres humanos que estão no Backrooms e pegam a bactéria e fica com um bagulho meio com uma bactéria toda fodida. E não é muito parecido com o que as entidades humanoides que tem no filme, que vamos se dizer que se encaixam a nível de, vamos, assim, em vez de ser meio que corpo humanoide com uma bactéria todo falhada, como a gente vê aqui na autópsia, né? Ele é meio que, sendo bem sincero aqui, com spoilers, como eu falei pra vocês, ele é um móvel. Por dentro é um corpo humanoide feito de lã, encoxado de sofá. Porque ele não consegue copiar, muitas das entidades não conseguem copiar o Backrooms não consegue copiar o dentro do ser humano. Então, muitas entidades que tem de pessoas copiadas são meio que fosse encoxamento de sofá, lã, coisas que ficam dentro do travesseiro, entendeu? Mas
é encaixável, é entendível. Então, mostrando isso, faz entender que ainda tá tentando copiar e tá copiando muito errado e não tá conseguindo. Só que podem existir entidades que copia e vira isso daqui um humanoide fudido. Que na real meio que é estranho, porque a gente acha que... como a gente vê, por exemplo, no Found Footage 3, que esse daqui não é a questão, até tô saindo aqui afora. No Found Footage 3 a gente vê esse cara, né, desesperado em atrás de você. E você acredita que é um humano que já tava ali e ele tava infectado, né, com a bactéria. Mas na verdade é um humano copiado. Só que é um humano copiado bem que a gente consegue ver que ele é um humano que tá sangrando, tá meio fudido, tá zoado. E o que no background aqui do filme mostra é que é um humano que só é um colchão, entendeu? Que é todo desligado, não consegue nem entender muita coisa, é todo burro. Esse daqui já é um que já tem que já é mais evoluído, que ele tá mais assentado parecendo a bactéria, e tá meio que sangrento, entendeu? E aí a gente chega na entidade do Clark, que ela é copiada, ela é muito falha, ela é gigantesca e ela sangra. Então o Backrooms conseguiu copiar, a ressonância conseguiu copiar muito bem por dentro do Clark, né? A entidade do Clark. E aí a gente fica nessa questão que tá bom. Se é assim, então beleza, a bactéria pode ser uma entidade copiada tanto, ficou tudo fudido, cagado e pode ser variável infinito, pode ser tudo variável, pode ser uma entidade que ela pode ser toda fudida, que não tem sentido por dentro, mas por fora tá um pouco bugado, pode ser uma entidade que é um corpo humanoide normal. Bom, voltando, a entidade do Clark, ela sangra, ela é totalmente distorcida, muito gigante, que é o ator que eu falei pra vocês que ia ser a entidade principal, que é o Robert, por isso que é muito gigante, mas ele sangra, né? Então a gente pode entrar nessa questão de que as entidades no background pode ser um stickzinho de bactéria todo fudido, pode ser um humano normal sem nenhuma distorção, mas que é burro, ou que... pode ser qualquer coisa. Mas no formato que tem que ser uma cópia do ser humano que já esteve ali ou esteve por perto do background. Porque a entidade do Clark já existia, né? O Captain Clark. O background, a dimensão copiou ele, mesmo ele não estando dentro do background. Isso porque tem a abertura lá e todo local que copiou toda a loja dele. E copiou ele da forma que ele se apresentava, como o Captain Clark, que é que é da loja dele, que ele é o Captain Clark. Então, a real é isso, mano. O background ele copia tudo, tem as entidades, tem entidades que não te atacam, tem entidades que te atacam e assustam, tem entidades que te atacam, te comem, etc, que é o Captain Clark, tem entidades que, mano, só vagam ali paradas, não tem nem vida. Não tem nem vida. Só, tipo... E aí é por isso que existe a música, né? Que mesmo parecendo que não tem vida, tem vida. Mesmo... Agora ele explica essa música muito melhor. Mesmo que pareça ser só um boneco, é uma vida. O Backrooms criou uma vida. Então a dimensão do Backrooms é como se fosse um deus. Entendeu? É como se fosse a criação do nosso mundo. É um mundo nosso. E ela cria, ela é o deus dela, né? O complexo é o deus dela e ela tenta criar um mundo dela. Então mesmo que tenha as entidades que elas são totalmente desnexas, elas são vida ainda. E é por isso que explica essa música. Entendeu? Ainda é vida. As entidades do Backrooms são Still Life. É isso, esse é o nome que ele colocou aí. Mesmo não parecendo vidas, são vidas. São cópias das nossas vidas, das nossas pessoas. Entendeu? O que me impressionou nesse filme é que eu falei, caraca, mano, como assim uma entidade é um pirata, mano? É um capitão pirata, mano. É um capitão pirata, mano. É porque, eu não sei, é meio... Pô, eu não esperava isso. Eu achei engraçado, eu achei diferente. Eu esperava ser um bagulho distorcido, fudido. Não, mas é um pirata. E eu não vou mostrar aqui cenas nem nada. Não quero dar spoilers pra vocês mais além. Mas o filme em si, toda a construção pra o background, pra toda a construção da história dele no YouTube, eu acho que foi muito boa. O filme tem uma trilha sonora muito boa, tem uma atmosfera muito forte, tem atores e personagens muito, muito bem feitos. Sinto que às vezes puxou muito, né? Além de, tipo, ser de propósito, ter uma confusão. E o filme faz de propósito, pra você ficar confuso e falar, mano, e aí, não vai responder isso? Tem duas coisas que não respondeu, mas dimensão background, a dimensão, não é background,
a dimensão, o complexo foi explicado e as entidades do complexo foi explicado. E aí a gente entra aqui de que por que o Kenny Parsons fala que esse jogo é 100%. Por quê? Porque em algum lugar, vamos se dizer, do Japão, vamos entrar no Japão. Eu acho que esses bonecos aqui, né? Vamos lá, esse boneco aqui, vamos se dizer, que parece o Huggy Wuggy com a cara do boneco da sopa. Vamos se dizer que essa história dessa creepypasta se passa no Japão, eu acho que é no Japão, ou na China. Eu não lembro. E aí quando você vê esse jogo, você fala, pô, esse jogo se encaixa muito bem na atmosfera do complexo mesmo, pô, igualzinho do Kenny. Só que até com os bagulhos do Pool Rooms, porque o Pool Rooms existe no Kenny, tá? Mas não é muito colocado na cara. Mas esse jogo é bem clean, né? Vamos se dizer. Deixa eu tentar achar uma parte onde tem um bonecão parado, velho. Aí, ó. Ele tá aqui, ó, o bicho. Ele não vai olhar pra trás? Olhou. Aí, ó. Tá. Tem esse bicho aqui. Esse bicho, então, ele é uma distorção do Backrooms do cara da sopa. Do assassino da sopa. É isso. Os assassinos da sopa, pra quem não sabe da creepypasta, né? Esse daqui. Então, vamos se dizer que aqui, esses caras macabros, sombrios, né? Aqui existia uma abertura do Backrooms, vamos se dizer, tá ligado? Numa parte. E aí, o Backrooms distorceu essa porra dessa roupa, desse cara, e fez o boneco gigante bizarro dessa pessoa, desse psicopata que colocou esse homem pra ficar comendo sopa, a sopa da família, né? Da filha e da mulher dele, e o cara tem que comer até morrer. Então, meio que mesmo que tá parecendo muito grotesco, né, ter nesse jogo, por exemplo, o Superman, ele se encaixa no Backrooms. Porque vamos dizer que tem a distorção ali do Backrooms, da ressonância e tudo mais, e foi variando. E variou também a entidade, não uma entidade da bactéria só do Backrooms. Ele copiou dessa forma, que é o bicho gigante, né? Que fica te perseguindo bizarramente, com a cara, né, gigantesco. Porra, parece o Huggy Wuggy da vida. E então, meio que a galera vai falar, porra, não tem a minha entidade do meu caralhinho, do meu TikTok, do meu joguinho. Porra, pior que, pelo que o Kenny colocou aqui, é uma construção pra ter umas entidades diferenciadas, mano, tá ligado? Pra ter umas entidades, não só uma, mas várias entidades, porque o Backrooms é gigantesco, então pode-se dizer que tem uma abertura do Backrooms, sei lá, não nos Estados Unidos, vamos dizer, em outros lugares, tá ligado? E meio que, mano, tem um bicho bizarro que é parecido com essas merdas da galera que gosta dessas horrorosidades de IA que a galera faz de Backrooms, pode se encaixar. Entendeu? E aí a gente tem a distorção do Captain Clark, que é o personagem que o nosso mano Clark, né, faz aqui, né? Só que aqui eu acho que nesse trailer não vai mostrar ele com a roupa, acredito, né? Não vai, mas eu acho que o filme, ele funciona muito bem como atmosfera, como roteiro, direção. Tem umas partes que eu acho que tá explicando muito, e é por isso que eu coloco 9 de 10, e também porque mesmo que o stick, né, a bactéria meio que se encaixa com essa nova análise da A-Sign e das entidades, as entidades não terem sangue, umas não terem sangue, outras terem sangue, e outras são mais agressivas e outras não são, porque o ser humano que foi copiado é muito mais agressivo, muito mais maldoso, e tem uma forma ruim, entendeu? Ele é ruim, como o Clark, de certa forma, ele é uma pessoa ruim, que tenta melhorar porque ele sofreu na vida, que eu acredito que pela história, ele não só é uma pessoa ruim, mas eu acho que ele matou uma pessoa. Mas aí você não tem que ver o filme, não vou dar totalmente spoiler disso. Pode ser que sim, pode ser que não, pode interpretar de qualquer forma. Mas eu acho que é um filme muito bom, eu acho que é um filme 9 de 10. E explica bastante coisa e deixa muita coisa aberta. E o Backrooms tem que ser esse bagulho, tem que ser essa sensação de... O que aconteceu? Que vai explicar isso daqui? E não vai explicar, e pode ser que não explique nunca. Entendeu? Pode ser que... Ele explicou duas coisas principais, que é a entidade e a entidade que a gente não tinha quase nada de noção. E de como vem, né? De como vinha, se era só uma bactéria, não era só uma bactéria. E de que a gente já meio que tinha noção. Já tinha até vídeos aqui que mostram da geração, da criação, que fica gerando sempre o complexo. Explicando como que se gera, né? Tudo e como se copia, etc. Melhor. Então, mano, eu acho que foi um bom filme, eu acho que 9 de 10, e vai ter outro já confirmou, já vai ter o Backrooms 2, eu não sei qual é o nome que ele vai colocar do próximo. E uma coisa que eu percebi nos designs
das entidades, agora bem mais detalhadas, tirando da parte da bactéria, né, que é totalmente bizarra, sem sentido, até por sinal, pra hoje, se encaixa muito no Oldest View. As caras distorcidas e tudo mais. E eu sei que o Oldest View é outro projeto dele. Não sei se ele vai fazer um filme disso. Eu acho que a 24 deve estar olhando pra esse Oldest View, Rolling Giant, já deve estar, mano. Caralho, nós tem que fazer um filme dessa porra que vai dar mais 100 milhões. E, pô, provavelmente vai, porque provavelmente ele vai soltar mais coisas sobre o Oldest View. Com certeza ele vai soltar mais, mano. Com certeza ele vai soltar mais. Mas eu sinto que parece que é conectado, mano. Eu não sei. Mesmo que ele já falou que é outra história, outro projeto, parece que é conectado, mano. E o design dos entidades hoje, das distorções, parece também, eu não sei. Mas bom, é muito bom, gente. Eu acho que vocês deviam assistir esse filme. Pra galera que assistiu, o que vocês acharam? Acharam que valeu a pena? Eu achei que valeu a pena ter esperado. Saiu muito bem, saiu muito bom. A trilha sonora, perfeita, a atmosfera muito boa. E nenhum filme é perfeito, mas explicou muita coisa e deixou aberto muita coisa que tem que deixar. E tem que deixar esse suspense, essa dúvida, porque o Backrooms é dúvida, é essa sensação de... E aí? E aí, o que aconteceu? O mistério, como que vai ser? Eu vou saber disso? Eu quero saber disso, não vai. Tem coisa que você não vai saber. Ponto. E até sobre histórias mais complexas do Clark ali, não vai saber. Provavelmente não vai. Mas explicou uma coisa que eu achei legal, sinceramente, e até muito bizarra, é a história da psicóloga. Vai contando toda a história dela com a mãe, e eu acho que é bem legal, mas às vezes fica cansado. Essa é uma das partes também que eu acho que é muito cansado. Mas aí tem um boom na história dela que você diz que, pô, caralho, tá bom. Então eles estão em todos os lugares, agora a mãe não tá louca. E aí, o que acontece? A gente pode interpretar que talvez a mãe tenha entrado, talvez. Parece que já esteve lá dentro, parece que não. Eu não sei. Não sabemos. Pelo projeto do que acontece, eu acho que sim, mas fica naquela confusão, fica naquela estranheza de falar, mano, talvez seja só coisa da cabeça, talvez seja realmente real isso, não sei. Em geral, o filme, ele faz o que tinha que fazer, ele tinha que deixar você confuso, com questões que não dá pra você entender, que não explicam direito, e é de propósito, e duas questões muito importantes, tá bem explicada, que é a entidade e é o complexo, como que ele faz, 100%. 9 de 10, eu acho que só tem umas coisas... E não acho que a parte mais cansada é quando ele tá andando e não tem nada. Tá ligado? Quando ela tá andando e tá observando, não tem nada. Ou ele tá andando e tá observando. Eu não acho que essa parte mais... Eu acho mais cansada é o quão explica mais ainda certas questões do Clark e muito da psicóloga, né? Da personagem, que é a Mary. O Clark e a Mary. Isso. Na Mary tem muita explicação que eu falo que, pô, dá pra dar uma cortadinha aqui. Tem muito... Mas eu acho que eu gostaria, eu acho que concordo com muita gente, eu acho que deveria ter mais exploração, found footage, como eu posso dizer, mais gravação de câmera assim, mesmo que seja o Clark ali explorando mais ainda. Entendeu? Eu acho que 1h50 podia tirar muito mais da explicação da psicóloga e não muito, né? Tirar um pouquinho. Tirar uns 3 minutos de cada e adicionar uns 15 minutos de exploração e, vamos dizer, um pouquinho de perseguição a mais, entendeu? Mas, em geral, pô, assistam, eu acho que... Vamos, analisando mais, 8,5, 9, com certeza. Nenhum filme é perfeito, mas é o que eu esperava, entregou o que eu esperava e entregou muito bem. E eu vou rever bastante, eu ainda não revi de novo, mas eu vou rever de novo. E eu acredito que, agora que eu posso falar, eu acho que o próximo filme vai ser bem melhor. Porque já como ele introduziu como é as entidades feitas, como elas são e como elas podem vir, eu acho que o próximo pode ser melhor. E eu acho que, pra muita felicidade de muita gente, pode ser que tenha mais variações no complexo. O complexo não seja só bairros de casas ou escritórios ou pool rooms. Pode ser um ar livre. Vai que tem uma abertura no Backrooms, umas montanhas ali verdes e cai e vai lá e... Entendeu? Pode ser, velho.
Pode ser. Isso pode acontecer. Só que no universo dele que ele tá colocado aqui, por enquanto não tem. Entendeu? Por enquanto não tem. Mas eu acho que fez um ótimo trabalho pra introdução. O sucesso é totalmente óbvio, é absurdo. É o primeiro filme que eu vejo que o público criança odiou e os velhos curtiram. Os velhos adoraram. Os velhos curtiu, mano. Os mais adultos curtiu, mas a criançada não. A criançada ficou puta. Mas por causa que a galera tá acostumada ao TikTok, Instagram, os memes, etc, achando que é isso, mas não é. Não é, gente, não é. É o background do Kane, mano. O cara que colocou o primeiro Found Fury, criou toda essa maluquice que tem no TikTok. É ele que fez essa porra. Ele viu o bagulho do 4chan e falou, mano, eu vou fazer. E ele que criou toda essa bagunça. E virou o Wiki, virou o caralho a 4. A Wiki já existia, mas teve toda essa expansão por causa dele. É isso. É esse daqui, cara. É esse. E eu espero no próximo, mano, que tenha mais coisa da A-Sign. Que A-Sign teve muito pouco. Teve o início do filme e o final. Tem que ter mais. Eu acho que devia ter muito mais. Porque A-Sign que é da hora. Eu queria ver... Porque eles exploram bastante, né? Eles já exploraram bastante do background. Já foram bastante, como é dito no filme. Eu queria ver outros lugares. Eu queria ver mais. Eu queria ver mais da A-Sign. A gente vê muito aqui nos vídeos. Eu queria ver mais nos próximos filmes. Porque eu acho que não vai ser só 2, não. Eu acho que, dependendo do que for o próximo filme como trailer, eu acho que vai fazer mais um sucesso absurdo de novo. E eu acho que pode, talvez, virar uma trilogia. Eu acho que, em principal, a galera espera muito mais coisas no complexo, né? Complex, como se diz, mais leves. Mas o que eu espero é mais A-Sign, que é mais história desses caras que exploraram muito mais e fizeram essas bases de outros lugares do background. E mais do que teve no início. Mas dos caras do A-Sign, não de pessoas que caíram sem querer. Que a gente vê bastante isso já. Mas vai virar. O 2 já é meio que confirmado. Tá atrás de um roteirista, eu acho, né? Acho que é isso. Ele tá atrás. E, obviamente, a 24 já vai dar green light para o 2 e pro 3. E aí a gente vê como que vai ser desenrolar. E aí, provavelmente, quando ele fizer o 2 e o 3, se fizer um sucesso, aí a gente pode esperar, talvez daqui a uns 10 anos, do Oldest View, quando ele soltar mais vídeos sobre o Oldest View também no YouTube, que provavelmente ele vai soltar. Ele tem muito projeto disso daqui que ele tá segurando também. Tá pra sair. E tem esse projeto também do Still Live, né? Still Live Here, né? Que é do jogo. Mas eu acho que isso daqui não vai rolar muito, não. Isso daqui é só um projetinho que ele quis fazer aqui, ele vai soltar só pelo YouTube. Mas eu acho que o Oldest View é o mais provável que depois do Backgrounds vire alguma coisa um filme só dentro do cinema. Então, não, já passa muito mais tempo, mano. Tem muita variação. O Backgrounds não tá só amarelado vanilla como tá aqui. Entendeu? Tem muita coisa distorcida, tem muita coisa bugada. Só que o totalmente amarelo daqui, a gente consegue entender pelo filme, que é muito mais abaixo. Esse background que é totalmente amarelo, sem nada, é o 100% distorcido que o background já não consegue mais copiar do que é da vida real, entendeu? Aí tá aí, ó, aqui também, ó. Esse aqui, rapaziada, é dele, é do Kane, calma. A gente vai ver isso daqui. É dele, esse daqui a gente vai ver. A galera ficou maluca por isso, a gente vai ver, calma. Mas, bom, 9 de 10, tá com spoiler aí, tá avisado. Eu espero que vocês não assistiu, vão assistir, curtam bastante. E se não curtiu, é isso, mano. Cada um tem seu gosto. Mas aqui foi um bom filme pra sair um pouco desses filmes blockbusters chatos, cansados e com histórias padronizadas e repetitivas, né? Esse filme, ele vai diferente. E é o que eu esperava também. Ele vai diferente. Ele é diferente, meu. Tá bom, mano. Backgrounds e esse Obsession estão vindo forte, mano. Os caras tá vindo forte. Agora acabou. Esse cara não vai ter paz, mano. Pra sair conteúdo no YouTube dele, agora ferrou. Porque agora os caras vão encher o saco dele pra ficar fazendo outros filmes. Já vão dar um green light já. Agora, em vez de ser 10 milhões, o cara vai colocar 50 milhões pro próximo filme do Backgrounds. Eu só acho que não pode ficar dando tanto dinheiro assim, não. Porque já conseguiu fazer com 10 milhões, entendeu? E meio que sair, entendeu? Deixando 10 milhões. Já fez aí com 10 milhões, dá pra fazer com 10 milhões de novo.